Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje, conferência 26 da fase A, o mundo das relações. Então, normalmente a gente acha que tem a nossa relação unicamente com as pessoas, né, com o comércio, com as coisas exteriores a nós. Mas na realidade são três tipos de relações. São três aspectos muito diferentes que vamos esclarecer. Primeiro, estamos relacionados com o corpo planetário, ou seja, com o corpo físico. Então, o nosso corpo físico é o corpo planetário. É o corpo do planeta. Um corpo do planeta. Segundo, vivemos no planeta Terra e, por consequência lógica, estamos relacionados com o mundo exterior e com as questões atinentes a nós. Familiares, negócios, finanças, questões do ofício, profissão, política, etc. E terceiro, a relação consigo mesmo, conosco mesmos. Para a maioria das pessoas, este tipo de relação não tem a menor importância. O primeiro tipo de relação, estamos relacionados com o nosso corpo planetário ou corpo físico. Para muitas pessoas tem pouca importância. Então poucas pessoas cuidam do seu corpo físico ou algumas pessoas cuidam de um lado, mas prejudicam de outro lado. Já vamos esclarecer. Alimento, saúde, dinheiro, negócios constituem realmente as principais preocupações do animal intelectual equivocadamente chamados homens. Esse segundo tipo de relações com o mundo exterior, somos sempre vítimas das circunstâncias. Achamos que dominamos as circunstâncias, as situações, achamos que sabemos lidar conosco e com os nossos semelhantes, mas isto é impossível porque não conhecemos nem a nós mesmos, como vamos conhecer aos demais e as situações externas. Portanto, somos vítimas das circunstâncias. Muitas vezes temos até um certo domínio sobre, por exemplo, certas pessoas, mas não por muito tempo, porque não sabemos medir as consequências mais adiante e o nosso domínio não dura muito tempo. Não aprendemos ainda a originar conscientemente as circunstâncias. Os mestres conseguem originar circunstâncias e dominá-las. Com qual desses três tipos de relações estamos em falta? Então, esta é a grande indagação desta conferência. Temos que começar a questionar qual o tipo de relação que estamos em falta. Pode acontecer que estejamos equivocadamente relacionados com o corpo físico e a consequência disto será que estejamos doentes. Pode suceder que estejamos mal relacionados com o mundo exterior e como resultado tenhamos conflitos, problemas econômicos e sociais, etc. E pode ser que estejamos mal relacionados conosco mesmos e, consequentemente, soframos muito por falta de iluminação interior. Mas no nosso caso podemos dizer que são os três tipos de relação estamos em falta. Aqueles que sofrem por falta de iluminação interior
devem conectar sua mente ou alma com os centros superiores do seu ser. Ou seja, primeiro descontaminarmos a nossa alma e depois conectá-la com os centros emocional superior e o intelectual superior. São incontáveis os aspirantes deprimidos que, por falta de poderes psíquicos e de iluminação íntima, renunciam ao trabalho sobre si mesmos. Poucos são os que sabem aproveitar as adversidades. Então é muito fácil logo desistirmos. Somos imediatistas, a nossa sociedade atual é muito imediatista. E como o mestre Samael diz, que o esoterismo não é como soprar garrafas. É algo que leva a vida inteira. A iniciação é a vida toda, porém vivida sabiamente. Em tempos de rigorosa tentação, abatimento, desolação, descontentamento, desânimo, devemos apelar para a íntima recordação de nosso ser, de nossa Mãe Divina. No fundo de cada um está nossa Stella Maris, nossa Deus Mãe, aguardando-nos para sanar nosso dolorido coração. Quando alguém se dá ao choque da recordação de si, se lembra de si, produz realmente uma transformação milagrosa em todo o trabalho do corpo, de modo que as células recebem um alimento diferente. Então aqui nesse esquema, digamos que eu sou um péssimo desenhista, mas digamos que isso aqui seja uma pessoa. Então estamos mal relacionados com o nosso mundo interior, com o nosso ser. Estamos mal relacionados com o mundo exterior, com o nosso corpo físico ou corpo planetário. E estamos mal relacionados com o mundo exterior também, com os demais e o planeta. Então, tanto o nosso corpo físico exterior, quanto o mundo e as pessoas são exteriores a nós. Como nos relacionamos com o nosso corpo físico? Como me relaciono com os demais? Como me relaciono com o planeta? Como me relaciono com o nosso ser? É essas questões que a gente deve refletir. Podemos levar essas questões para a prática de meditação reflexiva e começar a analisar no que estamos devendo, para que possamos começar a melhorar, eliminar nossos defeitos e começar a progredir na vida, a se revolucionar. Então eu vou dar alguns exemplos aqui. A nossa alma ou mente, a nossa psique, ela está contaminada com os defeitos psicológicos. Ela está a serviço do ego. Então nossas relações naturalmente estarão equivocadas, essas três relações estarão totalmente equivocadas por causa do ego. É uma pessoa, por exemplo, que se diz que cuida de seu corpo, então ela rende culto ao corpo físico, vai na academia para malhar, para se tornar esbelta, atraente, por eus talvez de vaidade, de luxúria. Mas ela esquece que, por outro lado, ela pode estar fumando, por outro lado, ela pode estar bebendo, ou pode ser que aquele exercício que ela faz seja exercício em excesso,
esteja ocasionando algum dano ao seu corpo físico. E depois de tudo isso, ela, por último, vai fornicar. A fornicação produz, por exemplo, o envelhecimento precoce. Então, cuidamos de um lado e estragamos de outro lado. Vamos ver alguns exemplos agora de como os eus atuam. Por exemplo, o eu da ira, ele produz em nosso corpo físico, por exemplo, a úlcera, a gastrite. No relacionamento com o mundo exterior, com o planeta e os demais, a ira ocasiona violência, cárcere, cemitério. Por exemplo, o eu de cobiça, no mundo exterior, em nosso corpo físico, essa cobiça quer tudo para si. É um egoísmo desmensurado. E as pessoas adoecem muitas vezes por cobiça. Não saber o que fazer com tanto o que tem. Aqueles milionários que têm tanto dinheiro sofrem porque tem que estar quebrando o raciocínio, como investir todo aquele dinheiro. A cobiça no mundo exterior com relação ao planeta, ela produz miséria, ocasiona miséria. Então nós, com a nossa cobiça, estamos ocasionando miséria por aí. A gula em nosso corpo promove a obesidade, por exemplo, mas nem todos os gulosos são obesos, mas está tendo algum desequilíbrio em seu corpo físico. A gula no planeta produz o consumismo, por exemplo, também produz miséria, fome em outras partes do mundo. A inveja em nosso corpo físico, a inveja é não saber saber. Com relação ao mundo exterior, ao planeta, ela é a mola secreta da ação. Então, muitas coisas que fazemos é por inveja. Então, compramos carros, últimos modelos, é por inveja. Inveja do vizinho que tem um carro último modelo também. A inveja é a mola secreta da nossa ação. A vaidade, por exemplo, no corpo, ela leva a fazermos tatuagens que causam um dano ao nosso corpo físico. A vaidade no planeta ocasiona consumismo também. Consumir coisas, um vestido para cada festa, um sapato para cada ocasião, também produz miséria, fome em outras partes do mundo. A preguiça em nosso corpo promove a depressão. A preguiça em nossa vida promove a nossa própria pobreza. Por sermos preguiçosos, nos tornamos pobres, quando poderíamos ter um pouco mais. A preguiça ocasiona com o nosso chefe um mau relacionamento na empresa, por exemplo. A luxúria, como funciona a luxúria em nosso corpo físico? Então vamos ao orgasmo, ao espasmo. Quando chegamos ao orgasmo ou ao espasmo, temos um sentimento de morte. Então o casal ali, chegando ao clímax, aquela exaltação toda, perde suas energias e é como se desfalecem, um para cada lado, e advém um sentimento terrível de morte. Não sei se já sentiram isso. Dentro de nós, produz o adultério, por exemplo. Dentro de nós, não, perdão, no mundo,
das relações com a família, com a esposa. A luxúria produz o adultério, o envelhecimento precoce, como eu já citei, aborto. Então, as pessoas inconsequentes vão ao sexo, mas não querem ter filhos. Por exemplo, vasectomia no homem, laqueadura. Então, danos ao nosso corpo físico por luxúria. Então, para podermos continuar tendo orgasmos, espasmos, sem termos filho, promovemos essas atrocidades ao nosso corpo físico. A vasectomia e laqueadura, por exemplo. O eu do orgulho, o que promove em nosso corpo físico, por exemplo, o infarto. Então, muitas pessoas, por orgulho, chegam a se infartarem. No relacionamento com as pessoas, por nosso orgulho, numa discussão, por exemplo, acalorada, não admitimos outro posicionamento. E aí fica aquela batalha de opiniões, aquela discussão, aqueles fóruns, e não se chega a lugar nenhum, porque com discussão não se chega a lugar nenhum. E nós aqui do conhecimento procuramos sempre ser reflexivos e sabemos que é dois sábios o mudar de parecer. Então, às vezes temos um conceito, uma teoria sobre determinadas coisas e temos que ser humildes e constatar mais tarde, depois da reflexão, que estamos equivocados. E numa discussão, por exemplo, temos que ter a humildade de dar um passo atrás para admitir que o outro está correto ou simplesmente para não debater mais, se retirar, porque não leva a nada aos debates. Então, debater com um fanático, por exemplo, que tem toda a Bíblia em sua mente, em sua memória, cada coisa que a gente fala, a pessoa coloca um versículo ali para contrariar a nossa opinião, então não adianta a discussão. Então é dois sábios se retirar dos debates, das discussões, porque não precisamos vencer os debates toda vez que estamos debatendo. Nós colocamos as nossas opiniões, o estudante do conhecimento coloca a sua opinião, se é contrariada, tá, tudo bem. Não podemos fazer nada. Não podemos entrar na cabeça da pessoa com um bisturi e fazê-la mudar de opinião. Os ciúmes, como que atua em nosso corpo físico? Com o desequilíbrio emocional, por exemplo. Tem pessoas que morrem por ciúmes, muita gente morre por ciúmes. Ou provoca a morte de outros por ciúmes. Tem acontecido bastante feminicídio, por exemplo. Então, o fanatismo é o ciúme religioso. O feminicídio, então, já seria um delito contra o outro, né? Contra as pessoas do mundo, do planeta. Então, para a gente aprender a nos relacionar também com o nosso corpo físico, não podemos ir aos extremos. Já vimos, né, na conferência número 4, o equilíbrio dos centros, que temos que aprender a equilibrar os centros da máquina humana, pois que se não o fizermos, não sobrará excedente para transmutarmos, para a transmutação, para a criação dos corpos superiores. Então, por exemplo, o atleta profissional, ele está acabando com o seu corpo físico. Tanto é que a carreira de um atleta, ela encerra em meia idade. Então, aquelas pessoas que de fim de semana
ficam andando de bicicleta o dia inteiro, fazendo Coopers horas e horas, são extremos, são desequilíbrios. Já vimos a conferência do fanatismo que são extremos e são prejudiciais ao nosso corpo. Com a morte de nossos defeitos, vamos aprendendo a relacionar-nos com o nosso ser, com nossa Divina Mãe, por exemplo, e pedindo a ela: minha mãe, tira de mim essa luxúria, tira de mim essa teimosia, eu teimoso, eu adúltero, eu desejo comer toda a sobremesa do almoço, eu guloso, etc, etc, etc. Só assim vamos aprendendo a viver sabiamente neste mundo das três relações. Fica assim a conferência. Podem fazer perguntas bastantes, se quiserem, nos comentários. Um abraço a todos e até mais.